mais uma conversa aqui do Instituto Livre Mercado no Fórum da Liberdade, o maior evento da América Latina sobre liberdade. E Guilherme, nosso convidado de hoje tem tantas qualidades e tantos títulos que eu vou pedir a sua ajuda para apresentar. Dr. Adriano, nosso professor, conselheiro do Instituto Livre Mercado e tantos outros títulos, Guilherme. E quase a minha voz não saía, precisei respirar. Apresenta para nós, Guilherme, esse nosso ilustre convidado. A lista é longa, o currículo é extenso, Felipe. Bom, eu estou aqui, pessoal, com o professor Adriano Paranaíba, doutor em transportes pela UNB, né, ex-secretário de Melhorias Regulatórias do Ministério da Economia e membro do Conselho de Administração do Instituto Livre Mercado, que oferece a Secretaria Executiva da Bancada pela Liberdade Econômica no Congresso Nacional. Né? A gente vai tentar descascar um abacaxi aqui hoje. Um abacaxi e uma armadilha, né? A gente precisa entender o que é que está acontecendo, essa arapuca que está montada, e eu acho que a gente está com a melhor pessoa para falar sobre isso, Guilherme. Com certeza. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Realmente, o trabalho que o Instituto Livre Mercado faz é essencial. Eu, nesses anos todos de defender as ideias da liberdade, eu vejo assim, com muita admiração o trabalho que vocês fazem. Eu acho que o movimento liberal nunca teve a possibilidade de fazer tanta interferência para mudar o cenário político do Brasil como o trabalho de vocês, que a gente sabe que é um trabalho do dia a dia, trabalho de formiguinha, brigando, entrando ali nas pautas. Então, quero parabenizar e agradecer aqui vocês terem me convidado. Eu fico muito feliz com esses elogios e quero dizer que estou ansioso para que o Guilherme me explique o que é essa armadilha que está acontecendo no Congresso Nacional, e eu acho que envolve diretamente o bolso de quem está assistindo. Guilherme. É sempre de quem paga a conta, né, Felipe? Bom, a gente está aqui diante de um arapuca, né? Acho que vamos começar já tirando o corativo, né, Sim. Adriano? Bom, eu vou fazer uma contextualização breve e passar a bola para o nosso especialista, né? 28 de fevereiro, os Estados Unidos atacaram o Irã, né? Levando à morte do seu líder supremo, Ali Khamenei. Imediatamente, o país fechou o Estreito de Hormuz, que é responsável por escoar mais de 20% da produção de petróleo bruto de consumo mundial, né? O resultado disso, obviamente, é o encarecimento absurdo do preço do barril de petróleo. Em média, os preços praticados é um barril sendo comercializado de 65 a 80 dólares. Hoje a gente já vive num cenário em que o barril se encareceu acima de 100 dólares. Muito bem, diante disso, né, para conter a alta do preço dos combustíveis, que, né, paralelamente vai resultar em um encarecimento sistemático de tudo aquilo que é transportado, a gente está falando de bens e serviços, e esse fenômeno já é muito bem conhecido pelos brasileiros como a inflação, né? Diante disso, o governo tomou algumas medidas, né, para tentar conter esse avanço do aumento do preço da bomba, né? A primeira medida seria uma subvenção. Para explicar para quem está nos ouvindo aqui, uma subvenção nada mais é do governo te passando um cheque em branco. A distribuidora de combustível vai efetuar um desconto, a distribuidora ou a refinadora de combustível vai efetuar um desconto e o governo vai pagar a conta posteriormente por esse desconto praticado. Isso é o que nós chamamos de subvenção. E derrubou as alíquotas de 2 impostos que incidem sobre a cadeia, né, de combustível, que é PIS e COFINS. Reduziram essa alíquota a 0, né? E diante disso, a gente vê o preço não abaixando, porque não vai abaixar. A gente vê o segmento de distribuição sendo empurrado para as importações, e o professor também vai adentrar um pouco nisso, né? E a gente vê uma realidade em que essa medida do governo vai punir a distribuidora e o mercado por praticar preços abusivos, né, que não adotarem a medida do governo, que é a subvenção. Então, na prática, o que acontece é que o governo te amarra e te chicoteia. Se você não topar, tá amordaçado, né? Então, eu passo até a bola pro nosso convidado, né? Como é que a gente resolve isso, né? De que maneira a gente tem que encarar, né, um eventual e quase inevitável aumento no preço dos combustíveis, professor? Essa é uma discussão muito grande, porque no final das contas, a gente podia matar esse podcast aqui em 3 minutinhos
quer falar assim, ó, tem que acabar com a Petrobras. Pronto, resolvia, mas... Encerramos. Mas nós temos que pensar no mundo possível. Infelizmente, na política, nós temos que pensar... É a arte do possível. Na arte do possível, né? Então, e até mesmo a forma de acabar com a Petrobras, ela precisa ser discutida para ser um processo, para que justamente nós não tenhamos problemas, porque no final do dia nós não estamos privatizando, infelizmente... Né? De novo, né? Não é nem acabar com a Petrobras, aí teria que dar um passo atrás, né? Uma discussão lá da nossa Constituição que pouca coisa é privatizável no Brasil, né? Porque é tudo da União. O petróleo é da União. Petróleo é da União, né? E uma curiosidade, né? Aproveitar aqui o podcast para contar algumas curiosidades que eu conto no meu livro Transportar é Preciso, que o Brasil é feito de sérias falácias, de discursos que são contornados, né? Você falou do petróleo ser da União. O petróleo, quando Getúlio Vargas, quando se descobre o petróleo, vê o potencial do petróleo, o Vargas não queria que o petróleo fosse explorado. E aí, um autor muito famoso brasileiro, para brigar com o governo Vargas, ele vai criar o lema "O petróleo é nosso", para dizer que o petróleo era dos brasileiros e não era o Vargas que tinha de decidir se era para explorar ou não, que foi Monteiro Lobato. Pouca gente sabe dessa história. Poço de Lobato, né? Hã? Um dos primeiros poços. Pois justamente. E aí ele escreveu um livro e falando sobre isso, o livro sobre o petróleo é nosso, por que era importante o petróleo ser dos brasileiros, ter essa popularização do petróleo. E é um discurso que cola, né? O brasileiro compra. O que aconteceu? O Vargas comprou todos os livros, criou a Petrobras, falando o petróleo é nosso via Petrobras. E acabou que o petróleo não é nosso. O petróleo é do governo via Petrobras. Então nós temos essa anedota histórica para mostrar que existe um problema estrutural muito grande da gente acreditar que o Estado vai conseguir ser, além de gestor, regulador, produtor, porque no final nossa produção de combustível ela está toda verticalizada na Petrobras. Então não é só uma questão de privatização da Petrobras. Eu exploro o petróleo, eu refino o petróleo e eu distribuía petróleo. Isso. Né? Até certo ponto. E aí o que acontece? A gente começa a ter discussões sobre a privatização da Petrobras, que foi uma pauta muito importante do governo passado, e o CAD entendeu que você precisava resolver a verticalização. Infelizmente, só um pedaço da cadeia que foi desverticalizado, que é justamente a distribuição. A ponta, que é o que o consumidor vê. Que é o consumidor vê. E esse é um grande problema. Por quê? Porque aí a culpa cai na conta do o consumidor vê, é a distribuidora. Então, é onde vai o chicote. Então, por exemplo, é muito comum, toda cidade que eu vou, todo mundo gosta de perguntar para mim assim, professor, eu vou dar palestra, o pessoal fala assim, professor, eu acho que tem um cartel de preço de posto de gasolina na minha cidade. Não quero fazer um julgamento de valor, tá? Se tem cartel ou não. Mas eu acho muito difícil ter um cartel. Por quê? Porque todo mundo compra da Petrobras. Se todo mundo compra do mesmo vendedor, qual a expectativa dos preços dos postos serem diferentes? Por que será? Por que será que nós temos sempre os... Aí fala assim, nossa, todos os postos subiram o preço ao mesmo tempo. É o cartel. É a Petrobras. É a Petrobras vendendo e aumentou. Preço de repasse, para quem precisa comprar. E aí surge uma crise de petróleo. A Petrobras olha para os distribuidores e fala, vocês vão ter que pagar a conta. Vocês vão ter que se virar, porque eu não... E aí o grande problema é que na virada do novo governo, nós tivemos o CAD, infelizmente, sendo usado politicamente para dizer que a tentativa de desverticalização da Petrobras foi uma manobra política para prejudicar o Brasil. Sempre. E começou a retroagir esse processo de abertura do nosso mercado. Porque não adianta você falar que vai querer ter gasolina mais barata se nós não temos competição na distribuição, no refino, né? Mais refinarias, sim, mais métodos de produção. Uma coisa que pouca gente sabe, o Brasil teria uma potencialidade gigante com biocombustível. Com toda certeza. Biodiesel, a gente poderia ter o combustível mais barato do mundo. E é o nosso jeitinho brasileiro de fazer a evolução e a transição energética. Não preciso eletrizar a frota, né? Eu tenho um agronegócio pujante, que produz biocombustíveis, que produz biomassa capaz de abastecer o país. Aí que tá. Por que o biocombustível é caro?
Porque entre vender a soja não pagando ICMS é muito mais barato, é muito melhor do que eu pagar os impostos para jogar essa soja aqui dentro. Então, acaba que o biodiesel fica caro. Eu exporto a soja? Eu exporto a soja porque vai ser mais barato para mim. Então, Adriano, vamos voltar a ter impostos, vamos acabar com a Lei Candir? Não, vamos estender a Lei Candir para o combustível como um todo. E outro problema, nós temos um problema de rota tecnológica. O biodiesel, na lei dos combustíveis, fala que biodiesel é tudo que vem de biomassa. Exato. Só que a ANP, porque nós temos reguladores que são iluminados, né? Sempre. Uns ungidos, como o grande Thomas fala, eles falam assim, não, tudo bem, para ser biodiesel tem que passar exclusivamente por uma rota tecnológica, que é a estratificação, que é uma forma de produzir. Na época que isso foi feito, essa regulação, poderia até ser o meio mais fácil, mais barato de se fazer. Só que hoje a gente tem várias formas de se fabricar biodiesel, diesel verde, várias outras metodologias. Hoje eu tenho etanol até de segunda geração, do bagaço da cana de açúcar. E aqui a gente não pode porque tem que ser exatamente aquela rota tecnológica. Então a gente até assim, mesmo se você abrir o mercado, todas as empresas só vão poder fabricar do mesmo jeito. E a gente não abre essa possibilidade de ter outras rotas, outras concentrações de biodiesel, que é o que faz a oscilação de preços beneficiar o consumidor. Sim. Que é o quê? Se tal composto está mais caro hoje, às vezes o outro está mais barato, eu abasteço nesse e diminuo a pressão da demanda sobre a oferta. Como a gente oferece só um tipo de combustível, só uma rota tecnológica, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo a maior pressão de demanda sobre aquilo. Certo. Vocês estão falando, desculpa, Guilherme, eu não sou especialista no assunto como os dois são, então grandes especialistas. O que eu estou entendendo é que o Brasil poderia ser uma mega potência de combustíveis e alguém puxou o freio de mão e a gente está correndo com o freio de mão puxado. Eu estou mais assustado do que quando eu era criança, eu lia as histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo e aparecia a Bruxa Queca. Eu tô realmente assustado, porque esse nível de informação que vocês trazem é muito... me passa essa impressão de correr com o freio de mão puxado. E eu queria só fazer uma provocação para você, Guilherme, também para o nosso especialista, o nosso professor. O que é que o Instituto Livre Mercado está fazendo para tirar esse freio de mão? Tirar o freio de mão. Bom, se me permite, Felipe, eu gostaria até de dar um passo atrás. Primeiro, dizer para o brasileiro por que o combustível não vai baratear, porque não vai. E segundo, dizer o que a gente está fazendo para mudar isso, né, professor? Acho que é um bom caminho. Sim. Acho que não vai baratear, e eu gostaria muito de atacar um ponto aqui primordial. Combustível na bomba não vai baratear. Me refiro ao diesel, né, que eu acho que é o grande pedra no sapato aqui de todo mundo. Né? Não vai baratear porque se eu tenho diesel sendo praticado no mercado internacional a R$8, e antes da guerra estourar eu comprei um lote de diesel a 4, eu posso vender esse diesel a 4? Eu não posso vender esse diesel a 4. Eu preciso vender esse diesel a 8. Porque quando o meu estoque acabar, eu preciso comprar um novo estoque. E eu vou comprar um novo estoque a 4 ou eu vou comprar um novo estoque a 8? Só que o problema é que o governo acha que essa diferença vai sair do caixa da empresa. Não vai. Não vai sair. Então, eu acho que esse ponto aqui é muito importante. Cerca de 20% do diesel consumido no Brasil é importado. Precisa importar diesel. Por quê? E aí o que a Petrobras está fazendo? Está represando esses leilões, porque a Petrobras tem diesel barato para vender, mas ela não vende, porque ela quer empurrar a distribuidora para importação, para forçá-los a entrar na subvenção, que vai ter que praticar o preço de mercado. Então eu acho que é um conceito muito interessante a gente trabalhar aqui, até para o brasileiro médio entender. Se eu tenho um produto e eu comprei esse produto um mês atrás com preço X, o produto está 2x, eu tenho que repor meu estoque. A distribuidora vai repor o estoque como? Porque se hoje está R$8 lá fora e ela tem que importar, porque a Petrobras está empurrando para importação, como é que eu vendo pela metade do preço? Eu quebro. E Exato. É por isso que o preço na bomba não vai baratear, né? Então eu até faço a provocação, professor. Qual caminho seria? Porque eu vejo aqui uma arapuca. E aí, entrando até na discussão, e depois a gente entra em como o livre mercado está tentando mudar isso lá no Congresso Nacional. Isso é um balão de ensaio para a Petrobras retornar ao segmento de distribuição.
professor brilhantemente até apontou aqui, a gente resolveu um problema de verticalização. O CAD apontou lá atrás que era um problema. Só que aí o que eu faço? O governo lança uma subvenção que não vai resolver o problema do brasileiro na ponta, sufoca o setor precisa importar e não vai ter capacidade de repor o estoque se não praticando o preço de mercado, porque a Petrobras está empurrando o setor para importação, e aí a Petrobras vira o governo. Eu costumo dizer o seguinte, a Petrobras é um ministério. Sim. Eu uso a Petrobras para fazer política pública, né? E aí, exato. O engraçado é que a gente só é sócio de estatal quando a estatal quebra. O brasileiro sempre é sócio da estatal quando ela está quebrando. Exato. E todo mundo tem que pagar conta. Exato. Agora, quando a estatal está tendo lucros absurdos, e não é um problema uma empresa ter lucros absurdos, mas o pobre brasileiro não está recebendo essa conta, né? Então, o que o governo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, tá aqui a medida, eu sei que a medida não é o suficiente, o preço não vai mudar, mas não vai mudar por quê? Porque não é a Petrobras que está distribuindo. E aí a Petrobras vai voltar para esse setor, como já começou o processo de entrar nas poucas refinarias que conseguiram sobreviver. Por exemplo, gás natural, GLP, a Petrobras quer voltar para o segmento. Então, justamente para dizer assim, tá ruim porque a Petrobras saiu. Não. Está ruim porque a Petrobras ainda influencia a cadeia produtiva. E, por exemplo, nós estávamos conversando, uma coisa que eu estava conversando com o Guilherme antes da gente começar, para mim o maior absurdo do planeta a gente fala assim, não, mas qualquer empresa pode explorar petróleo no Brasil. É mole, né? Pode ir lá explorar. Se a Shell chegar aqui, as Sete Irmãs... Ela vai chegar lá e ela furar um vai buraco lá, ela pode fazer um estudo, que é caro pra caramba, faz um estudo, descobre, faz buraco. Quando ela descobriu, aí ela vai lá e fala assim, olha, eu vou começar a explorar. Existe uma regra da lei da preferência da Petrobras. A Petrobras fala assim, opa! Que legal que você descobriu que aí tem petróleo, eu vou exercer o meu direito de preferência e eu que vou explorar. Quer dizer, eu te dou o martelo, eu te dou a picareta, vai lá e minera, se você encontrar meu amigo. É meu. É bom. É bom, né? Pra Petrobras é ótimo. Não, mas professor, eu acho que tem um ponto aqui que a gente não pode deixar de dizer. O brasileiro acha que a Petrobras ainda entrega combustível. Não. Esses postos têm a bandeira da Petrobras, mas os postos não pertencem mais à Petrobras. A Petrobras exerce hoje uma prática de não compete com o setor de distribuição até 2029. A Petrobras está com a boca cheia de dente aí, querendo entrar voltar para esse mercado. Porque a melhor coisa é você verticalizar o mercado, você ser a dona do mercado todo. Então, hoje a Petrobras tem esse absurdo. Ele executa o direito de preferência e aí ela vai puxando. Então, por exemplo, refino, né? Hoje a gente tem muitas pessoas que não estão entendendo, por exemplo, a questão do combustível de avião. Sim. Pô, mas não era um problema do diesel? É porque justamente a fração do petróleo que é usada para o diesel é o mesmo do combustível de avião, que é o querosene, né? O QAV, que é o querosene de aviação. Que hoje eu já tenho o bio-QAV também, que é o biobunker também, até para navegação marítima. Mas tem que ser na conta na estabelecida pela ANP. Então, assim, não tem liberdade nenhuma de você procurar um composto mais eficiente ou mais barato para você comercializar. Então, para esse tipo de mercado, é excelente para a Petrobras. Então, a discussão de não, a Petrobras vai comprar a refinaria e aí vai conseguir baixar o preço. Aí resolve o problema. Não vai resolver, porque o problema era justamente porque nós sempre tivemos esse problema. As pessoas estão falando como se a gente fosse ter a primeira vez a cogitação de uma greve dos caminhoneiros. As pessoas estão falando como se fosse a primeira vez que a gente está tendo guerra lá no Oriente Médio. Desde que eu sou criança, esse povo está lá brigando. E vivem falando que vão fechar o estreito. E vai fechar o estreito, e vai acabar... Né? A própria OPEP foi criada para justamente carteirizar a oferta de petróleo no mundo. Né, então não é uma guerra que está fazendo ficar caro, é porque o governo está, de uma forma, vamos ser sinceros, desonesta, usando a situação ruim, porque se a gente parar para pensar, quando a gasolina, eu não tenho, com certeza a gente consegue os dados e coloca como anexo para não chutar número aqui, mas com certeza, quando a gasolina estava abaixo de R$5 e a gente praticava a PPI, o preço no petróleo estava mais caro do que hoje. Sim. Por que hoje subiu? Que nem você falou, realmente subiu. Mas se a gente volta mais um tempo, ela já teve pico mais alto e a gente não precisou pôr a gasolina e o diesel como está caro hoje. Então, de novo, como você falou muito bem, um uso político da Petrobras para ela voltar a ter uma dominância no mercado. É o puxadinho do Palácio do Planalto, né? Eu tenho a Petrobras, que é a maior empresa do país, né?
eu utilizo a Petrobras ali primeiro para fazer caixa e fantasiar superávit. E o segundo ponto é para me fazer política pública, né? Quebrando a estatal, né? E enganando o brasileiro com a expectativa de que vai abaixar. E aí eu coloco o bode na sala. Eu digo o seguinte, olha, eu tenho uma medida, essa medida aqui, eu prometo que vai baratear o preço dos combustíveis. O preço não abaixa, porque a distribuidora não tem condição de repor o estoque se não praticar o preço internacional praticado lá fora. E aí eu vilanizo o segmento de distribuição. Né? Que é o único que não está na mão da Petrobras. Que é o único que não está na mão da Petrobras. Olha que coincidência. E o outro grande problema que a gente tem que lembrar também, né, é que, de certa forma, como nós estamos falando de diesel, isso influencia tudo no Brasil. Porque aí, entrando mais na questão também de transportes, claro, né? A gente concentrou toda a nossa malha de distribuição logística em rodovias, né? E o Livre Mercado o Instituto Livre Mercado, você perguntou agora há pouco, fez uma audiência pública para mostrar a importância da gente ter hidrovias. Gente, 80% mais barato que o rodoviário. Até nós 80%. Temos a maior, vamos dizer assim, não é malha hidroviária, né? Porque não é malha, né? Mas sim, rios navegáveis, nós temos um volume muito grande de rio navegável, e a gente quase não transporta nada via rios. 4% do que a gente transporta hoje é via transporte hidroviário. 80% é rodoviário. A gente não explora nem um terço disso. Então, nem assim, um terço. Quem que é melhor? A hidrovia, ferrovia? Por exemplo, o pessoal gosta de falar de ferrovias e tal. Eu não sei, o que eu sei é que a gente precisava ter todos. Justamente porque o rodoviário ficou caro, a gente vai para o hidroviário. Eu tenho opção, né? O hidroviário ficou caro, vai para o ferroviário. Então, assim, a gente tem que ter opção de matriz de transporte. Então, a gente tem uma única matriz de transporte, que é a rodoviário, que demanda muito diesel. Bastante. E que isso é repassado no preço final. E aí eu só queria até colocar um outro ponto aqui, até pra gente entrar em como o livre mercado está tracionando lá dentro. Eu vou contar um caso aqui, ó. Eu estava conversando com o Adriano ali atrás, vou contar um caso aqui. O governo federal editou a medida provisória de subvenção em determinado dia. 5 dias depois, vamos jogar aí uma semana, dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma subvenção aqui, eu estou dando um desconto de 32 centavos no diesel, e quem praticar preço abusivo, também não determinou o que é preço abusivo, né? Quem praticar preço abusivo eu vou multar. E essa multa pode ser até 500 milhões. Muito bem. 5 dias depois dessa medida provisória, que não tem efeito prático, a gente já estabeleceu que não tem efeito prático de baratear o preço na bomba, a ANP foi lá, bateu na porta de uma dessas distribuidoras, falou, mas aqui você comprou um lote de diesel na data X antes da guerra estourar. Mas agora era 4 e pouco, 4,80. Mas agora aqui você comprou um novo lote a 4,81. Você teve 1 centavo de diferença só. Por que você está vendendo diesel a quase R$7? Só que aí parece que existe um desconhecimento, que é como se o preço final fosse: importei lá fora a R$6 e agora eu estou vendendo a R$6. Não, mas aí ele esquece que a gente está vivendo uma guerra. No meio da guerra eu tenho a navegação. Eu tenho um seguro dessa navegação, que o seguro encarece. Aí eu tenho a infraestrutura portuária. Eu tenho que o navio precisa chegar. Ele precisa chegar num terminal portuário. Aí eu tenho o meu terminal. Utilizar esse terminal está mais caro. Aí, além desse terminal, eu tenho também outros contratos que eu pratico, que tem preço fixo. Se eu sou uma distribuidora X, eu quero vender eu tenho um contrato fixo com a empresa tal. Eu fixei esse contrato. Só que eu fixei esse contrato antes do preço do petróleo encarecer. Enfim, eu vou ratear isso tudo. Eu ratei isso tudo, isso vai para o preço final. Foi para o preço final, aí me chega a ANP e diz o seguinte, não barateou por quê? Só tem uma subvenção de 32 centavos. Gente, e outra coisa que é importantíssimo a gente não deixar passar. Desde que existe humanidade, Império Romano, Império Otomano, todas as tentativas de controle de preço, todas fracassaram. Foram desastrosas justamente pela incapacidade do Estado conseguir enxergar esses movimentos da economia, o que as pessoas precisam e controlar. Tipo assim, é uma coisa tão óbvia. Todos os livros de economia, até daquele picareta comunista do Samuelson, o livro dele falava que controle de preço gera o que a gente chama de economia de peso morto. É um manual base, né? Qualquer manual de economia básico. Não vou falar para ler o meu livro de introdução à economia não vamos fazer propaganda, e nem do Adolfo Saxida, porque a gente sabe de economia. Mas assim, até
livros básicos, pega lá o professor, um dos livros mais vendidos no Brasil, acho que é do professor Mankiw e o do professor Marco Antônio Vasconcelos, da USP, querido amigo. Mas não assusta ninguém com o Mankiw não, porque o Mankiw tem 900 páginas, mas é o inicial. Mas assim, até esses livros que não são liberais, qualquer manual básico de economia fala o seguinte, se você quer fixar um preço abaixo do preço de mercado, você vai gerar ineficiência econômica, você vai gerar problemas na economia. O que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver a questão da oferta. Exato. Nós temos que fazer com que a oferta aumente para que a pressão não venha da demanda. Como é que a gente aumenta a oferta? Colocando mais players no mercado, além da Petrobras. Mas a gente tem que caminhar para o fim. E eu queria dizer a vocês que a conversa tem sido incrível. Entendi que o petróleo, infelizmente, não é nosso. Não é nosso. Não é nosso. É da Petrobras. É da Petrobras. E do governo em exercício, né? Nem a frase ficou impune. Foi levada do seu autor, de fato. Eu não sabia que era do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, cara. Né? Foi cooptada. Os ladrões, os caras, o Brasil, até o galera, até o slogan os caras gostam de roubar, velho. Até o slogan teve uma armadilha que pegaram, cara. Então pra gente terminar bem de forma objetiva, o que é que o ILM está fazendo, o que é que o Instituto Livre Mercado está fazendo para mudar essa realidade? Ou para tornar ela menos prejudicial no bolso do brasileiro? A gente está fazendo, a gente vai fazer. O primeiro ponto que a gente está fazendo é, olha só, a gente entendeu, veio a MP, a medida provisória precisa tramitar no Congresso Nacional por 120 dias. São 2 meses. Após esses 120 dias, ela caduca. Tem um jabuti dentro dessa MP que a gente não tratou aqui, mas aí daria um outro podcast, que é a taxação de 12% sobre exportações de petróleo. O governo está doido para arrecadar esse dinheiro, que é mais 30 bi no caixa. Ela vai tramitar. A gente tem todo o interesse em aprovar essa MP, tirando ali de dentro tudo aquilo que distorce o mercado. Por quê? Eu posso zerar a alíquota de PIS e COFINS. Eu tenho esse mecanismo. Eu consigo compensar isso, eu consigo dividir a conta com os estados, mas eu não posso fixar um preço. Eu não posso taxar as exportações e criar mais distorção. Então, o que o livre mercado está fazendo, né, através da bancada da liberdade econômica? Primeiro, a gente apresentamos emendas supressivas, porque a gente quer tirar lá de dentro, mas a gente sabe que a equalização e as forças de interesse ali dentro do Congresso, né, o processo de tomada de decisão não é como a gente gostaria. Então, eu preciso despiorar. Então, a gente apresentamos outros textos ali que tentam despiorar e mitigar o dano. Para além disso, a gente está fazendo um contato com os líderes partidários, que afinal de contas é quem direciona as bancadas. Então a gente está procurando os líderes, a gente está tentando conscientizar, a gente está aproximando o setor produtivo do Congresso Nacional, porque o que a gente entende é um total descolamento do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional com o que é praticado no mercado. E em paralelo a gente vai travar discussões. A gente vai entrar com audiência pública, a gente vai trazer essas pessoas para falar, porque o deputado precisa ouvir. Precisa entender o que está acontecendo, ele precisa entender o que ele está votando. É porque muitas vezes o deputado, na boa intenção... Sempre, né? Não é nem populismo, tá, pessoal? Às vezes a gente acha assim, o político, ele quer populismo. Não, às vezes bem intencionado, ele está vendo que está caro. Aí chega do executivo uma ideia que o executivo fala para o deputado, olha, vai baixar, o problema é o capitalismo. Pô, o deputado às vezes... E a gente está em ano de eleição, o cara não vai querer votar algo que o governo está falando que vai baratear o preço. Ele vai falar assim, olha, eu vou... Vai que dá certo, né? Mas precisa de ter pessoas, e o Instituto Livre Mercado faz um trabalho sensacional de estar todos os dias mostrando para os deputados que as leis econômicas não são possíveis de revogação. A gente tenta, né? A gente tenta, mas não dá. Né? É que nem baixar o preço de passagem aérea. Se a gente revogar a lei da gravidade, resolve, mas a gente não consegue resolver. Então, assim, mas existem leis que são criadas, que estão distorcendo o mercado. Sim. E o Instituto Livre Mercado faz um trabalho incrível, que foi falado, que é o seguinte, muitas vezes, o trabalho não é nem de propor uma lei boa. Às vezes é fazer com que uma proposta de lei que é tão ruim seja menos danosa para a economia e para o bolso do brasileiro. E isso é um trabalho árduo que o Instituto Livre Mercado faz de forma brilhante no dia a dia, no Congresso Nacional. Encerramos da melhor forma possível. Queria agradecer a presença de vocês nesse episódio do podcast. Nós vamos ter muitos outros podcasts aqui do Instituto Livre Mercado no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. E está sendo uma experiência incrível poder debater esses temas e dizendo para o brasileiro que o Instituto Livre Mercado está atuando pela liberdade econômica no nosso país. Pessoal, muito obrigado e vamos continuar outros episódios
do Instituto Livre Mercado nos próximos dias. Obrigado, Adriano. Obrigado, Felipe. Vamos à luta, né? Valeu. É isso aí. Valeu. Valeu, pessoal.